Boa noite, igreja. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Senhor, neste momento entramos em Tua presença, nos desligando de nossas atividades corriqueiras e rotineiras. E neste momento viemos aqui, Senhor, entender um pouco mais de quem Tu és e pedimos especialmente que aqui possamos ter um encontro direto com o Espírito Santo. Toca, Senhor, o nosso coração e pedimos que ao sair possamos ter a certeza de que estamos cheios do Teu Espírito Santo para assim poder abreviar a Tua volta. Tudo isso oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Esse texto é um texto bem conhecido, bem usado para nós geralmente quando a gente dá estudo bíblico, ele aparece bastante quando a gente vai falar sobre as Escrituras Sagradas. E é um texto que eu gosto bastante. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é um texto que, ele por si só, a gente já não precisaria de outros textos que falassem sobre a importância e sobre a seriedade daquilo que a Bíblia traz, né? E hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre como foi o processo para que a Bíblia ela chegasse até as nossas mãos. Teve muita coisa no meio do caminho, muita coisa técnica. A mensagem que a gente vai trazer hoje é um estudo mais técnico, mais acadêmico. Então a gente vai se prender bastante nos slides, bastante no conteúdo. E muito do que, a maior parte do que a gente vai estudar aqui, está contido nesse livro aqui, ó. Não sei quantos de vocês já viram ou já ouviram falar. Introdução Geral à Bíblia, do pastor Emilson dos Reis. Esse é um livro muito bom. Se você nunca leu, eu sugeriria que ele é necessário para cada um de nós. Ele traz muito conhecimento. Se tu tiver alguma dúvida de algo que aqui for comentado e quiser aprender um pouco mais, está nesse livro. Então eu indico muito a leitura dele. Muito do que aqui a gente vai falar foi extraído desse livro. Então vai ser um sermão, repito, bem técnico, mas eu creio que vai ser proveitoso para todos nós. Eu vou convidar para a gente abrir agora a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, e depois a gente vai para Gênesis, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, né? Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Diz assim a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Gênesis, então, capítulo 5, versículo 5, completa dizendo o seguinte. Capítulo 5, versículo 5. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aqui está falando de Adão, né? Se a gente ler o versículo 4, diz assim, ó. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Por que eu escolhi começar com esses dois textos? Quando Deus ele cria todas as coisas e ele termina de criá-las em 6 dias, no último dia ele fecha com chave de ouro criando, então, o ser humano, Adão e Eva. E você e eu sabemos que o plano de Deus não era que nós, seres humanos, passássemos pela mortalidade, pela morte. O sonho de Deus era que a gente vivesse para sempre. O ser humano não foi criado para morrer. Você conhece a história da Bíblia que conta que posteriormente, através de Satanás e da sua tentação, acabou entrando o pecado no mundo, e com a entrada do pecado entrou também a morte. E então, por mais que Adão tenha vivido muito mais do que nós, 900 e tantos anos, ele também passou pela morte. Só que o que acontece? De Adão em diante, as gerações elas viviam muito tempo. As pessoas elas tinham um período de vida muito duradouro, né? E além disso, o primeiro texto que a gente leu de capítulo 1, versículo 27,
ele deixa claro que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Contrário àquilo que hoje a sociedade, muitos acreditam e pregam por aí, de que nós seres humanos, nós começamos vindo da idade da pedra, evoluímos do macaco, e cada vez que o tempo passa a gente se torna mais inteligentes e mais experientes, mais sábios, a Bíblia fala o contrário. Nós começamos no ápice, e após a entrada do pecado, o ser humano foi descendo degrau a degrau, até que chegasse na situação que nós nos encontramos hoje. Então isso é muito importante a gente entender. Por mais que a sociedade, por mais que grandes estudiosos e cientistas digam que o ser humano ele está em progressão, à luz da Bíblia isso não é verdade. Então, como o povo antigamente vivia por mais tempo, a sua capacidade intelectual era melhor e maior, e a capacidade de retenção de memória era muito boa, não havia necessidade de escrita, porque as tradições eram passadas de geração em geração, de pai para filho. E tanto é que tem vários estudos que a gente faz, e eu não tenho esse dado aqui, mas depois a gente pode pesquisar, eu posso trazer para vocês, mas tem algumas curiosidades que eles colocam, quais são as gerações que conviveram juntas. Tem Adão, aí depois tem Sete, aí tem o filho, eu não lembro quantas são, a gente tem que pesquisar depois, não pesquisei isso. Mas se você olhar, tem várias gerações que conviveram juntos. Eu não sei quais são as oportunidades que você teve, mas eu tive a oportunidade de conhecer 3 bisavós meus. Então, conheci 2 bisavós e 1 bisavô. E a última, na verdade, morreu em 2014. Eu tinha 15 anos. Então, até os meus 15 anos, eu pude conviver com a minha bisavó. Esses dias eu estava querendo fazer uma árvore genealógica, eu fiquei pensando, puxa, se a avó Nilda estivesse aqui ainda, né? Porque ela lembrava o nome dos antecedentes, os antepassados dela. Então, isso acontecia na época da Bíblia também. Devido à vida que era longa e à memória, eles não tinham a necessidade da escrita. Porém, o tempo foi passando, o pecado foi entrando em contato com o ser humano, consequentemente, o ser humano foi deixando de viver tanto e foi cada vez diminuindo a sua idade, e também um enfraquecimento da memória. Com isso, o ser humano viu a necessidade, independente, aqui a gente está falando independente de Bíblia ou de religião, mas o ser humano como um todo, ele viu a necessidade de começar a registrar os conhecimentos que ele tinha, para que não fossem perdidos. E aqui a gente vai ver então um pouco da evolução da escrita, como foi que aconteceu, e paralelamente vai aparecer também, e a gente vai entender um pouco mais sobre como foi a Bíblia até que ela chegasse onde está em nossas mãos. Então vamos lá, você vai acompanhando, depois se você quiser eu posso disponibilizar esse slide para vocês, porque é bem técnico. Mas, para começar a origem da escrita, a escrita ela tem 3 passos, ou 3 fases que foram se desenvolvendo para que a escrita chegasse onde nós temos ela hoje, que são a fase da pictogrâmica, ideogrâmica e fonogrâmica. Qual é a primeira delas? A pictogrâmica consistia em figuras que representavam objetos. Aqui ao lado eu botei o hieróglifo, que é bem conhecido dos egípcios, né? E também coloquei esse quadro preto. Esse quadro preto é algo atual, se você prestar bastante atenção, tem um cabide ali, ó. Tem um cabide, tem uma xícara de café, tem uma colher e um garfo, uma bicicleta. O que isso quer dizer? A fase pictogrâmica, você olha para o desenho e sabe o que ele é. Então, se eu estou andando, dirigindo, fazendo uma longa viagem, e aí aquelas placas que tem ao lado, eu vejo que tem ali uma colherzinha e um garfo, eu sei que ali próximo tem um restaurante. Né? E tem várias outras imagens que vão aparecer aí no nosso convívio no dia a dia, que deixam claro. Mas o pictogrâmico era dessa forma. O que a imagem estava ali era exatamente o que ela representava. Beleza? A segunda fase é a ideogrâmica. Qual é essa segunda fase? As figuras elas passaram a representar ideias, e agora o desenho de uma mão representava a ideia de agarrar, e a figura de uma flecha, a ideia de caçar. Ou seja, no primeiro modelo, na primeira fase, se eu tenho o desenho de uma flecha, é a flecha por ela mesma. Se eu vejo uma mão, é a mão por ela mesma. Agora a fase foi evoluindo e agora os desenhos eles já não simbolizam somente aquilo que está na imagem, mas às vezes uma ação, uma ideia ou algo que está por trás. Então agora a flecha, que antes era ela sozinha, eu já olho para a flecha e eu entendo que atrás dessa imagem tem o conceito de caça. Um exemplo disso é o semáforo. A luz vermelha, amarela e verde. Né? Foge um pouco desse contexto de flecha e mão, que é bem didático, mas de certa forma também é ideográfico, porque você olha e transmite uma mensagem, você sabe o que está ali, né?
Mas na escrita, ele ainda mantinha um pouco das imagens, mas com um outro contexto por trás. E por último, a terceira parte é a fonogrâmica, que aí chega na escrita que a gente tem até hoje, que são os traçados representam sons ou fonemas, que daí são imagens ou rabiscos que vão ter ali na escrita desde o início, que na junção delas, ou elas sozinhas, vão começar a emitir sons. E através desses sons, a gente começa a atribuir significado para eles. Aí vem as sílabas, vem a construção das palavras e assim por diante. Quando a gente vai para o início de tudo, a escrita mais antiga que se conhece é a da Suméria, que era situado na região da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia, você sabe, é ali a região entre rios, ali perto daquela região onde fica Israel, norte da África, toda aquela região que está no mapa ali, é a região da Mesopotâmia, onde a maior parte dos escritos e das histórias bíblicas aconteceram. Então, essa Suméria também ficava situada nessa região, e ela possui cerca de 5.500 anos, e fazia uso de 20 mil, ou quase 20 mil sinais. Aí está a referência de onde foi, e tem esse quadro aí, ó, que eu coloquei no meio. Essas eram as escritas sumerianas, ou da Suméria. É bem complicado de entender, né? Quase que um Tetris, se você olhar ali, porque são vários triângulos colocados de formas diferentes, em colunas diferentes, mas foi o início da escrita. Quando a gente vai agora para uma das civilizações mais importantes que o mundo já teve, a gente chega então em duas delas, que são os egípcios e os babilônicos. Na antiguidade, os povos que mais se destacaram foi justamente esses dois, sendo que eles têm línguas e formas de explicar diferente. Os egípcios, a escrita deles era formada por figuras que representavam objetos e ideias e que são conhecidas como os hierógrafos, né? Muito conhecido nos filmes, que às vezes a gente assiste por aí e aparecem as imagens. Já os babilônicos, era chamada de cuneiforme, porque consistia em desenhos em forma de pequenas cunhas gravadas em baixo relevo. Muitas vezes eles usavam pedra, usavam argila, usavam coisas nesse tipo, não era propriamente o papel, mas os babilônicos eles escreviam em partes brutas mesmo, né? Não sei quantos de vocês agora têm acompanhado, eu gosto de acompanhar o Dr. Rodrigo Silva, que agora ele está bem conhecido, né? Sempre foi conhecido na nossa igreja, mas agora aí fora ele está bem conhecido e que Deus seja louvado por isso, porque toda vez que ele fala em algum lugar eu fico, olha que legal, é Deus usando ele para falar da nossa verdade lá, né? E em um desses podcasts que ele falou, ele explicou sobre o museu que ele construiu agora no NASP, ainda está em processo de finalização, cada vez entrando mais coisas, e ele comenta sobre uma obra que ele tem lá no museu, que para ele tem de maior importância, que é uma pedra, e ali foi escrito justamente nesse modelo babilônico, né, cuneiforme. Então essas duas são as principais. Quando a gente vai para a escrita egípcia, algumas características e curiosidades sobre os hieróglifos, né? Eles costumavam ter vários e vários escritos desses em paredes, em pinturas, em desenhos, pedras, e na maioria das vezes eram referentes a documentos, usavam objetos de cerâmica, era usado paredes e muros de palácios, templos, então eles pintavam, fazia até parte da arquitetura deles. E na maioria das vezes os hieróglifos eles eram utilizados em contextos espirituais. Na maioria das vezes os hieróglifos tinham esse contexto espiritual por trás. Até por volta de 1800 depois de Cristo, ninguém sabia o que eles significavam. Era presente, todo mundo já sabia que existia esse tipo de escrita, mas eles não sabiam o que significava, até que essa pedra muito conhecida, não sei inclusive quantos de vocês conhecem, tem um aplicativo, um programa de línguas que se chama Rosetta Stone, que é tipo um Duolingo, só que avançado. E esse Rosetta Stone tem o nome por causa dessa pedra aí. Qual foi essa pedra e qual foi a importância dela para nós, né? Em 1799 depois de Cristo, o exército de Napoleão invadiu o Egito e lá eles encontraram essa pedra aí. Essa daí é a foto dela. As dimensões dela estão aí no slide. Depois, se você quiser analisar com cuidado para ver a dimensão dela, eu coloquei aí. E essa pedra, ela era constituída de 3 idiomas. Ela tinha 3 escritos diferentes nela. Na parte de cima estava escrito em hieróglifo. No meio dela estava escrito um trecho em demótico, que era uma língua utilizada também pelos egípcios, mas era uma língua mais comum. O hieróglifo, assim como eu comentei, ele era utilizado em contextos mais espirituais.
e esse demótico era mais a língua do dia a dia, do comum, era uma escrita mais fácil e não tão complexa quanto o hieróglifo. Então era hieróglifo na primeira parte dela, no meio em demótico e na parte final escrito em grego. E aí essa pedra foi analisada, foi vista e tal, e tentando decifrar, até que, com o passar do tempo, né, o grego eles decifraram instantaneamente, porque já é uma língua comum que se tinha, e levaram longos anos para que fosse decifrado o demótico e, posteriormente, o hieróglifo. Mas, né, há escritos hieróglifos, aí a parte final ali, que são várias centenas de anos mais antigos que a própria Bíblia, e alguns deles confirmam determinadas informações históricas relatadas no Antigo Testamento. Isso aqui é muito interessante, porque você sabe que a cultura egípcia ela veio antes de muitas figuras que vão aparecer na Bíblia, e trechos em hieróglifo e da cultura egípcia vão estar simultaneamente falando de momentos históricos que a Bíblia também comenta. Então, olha como faz sentido e quando a gente vê a beleza que Deus vai guiando e conduzindo o seu povo, né? Sobre a escrita babilônica, a gente tem o escrito cuneiforme. Até o início do século XIX eram encontrados na Mesopotâmia milhares de documentos contendo inscrições em forma de cunha. Porém, também, assim como o hieróglifo, ninguém conseguia entender o que estava escrito. Até que, em 1835, aí está o nome do carinha aí, ó, Henry Rawlinson, ou algo do tipo, era um oficial do exército inglês e descobriu na Pérsia um monte que havia recebido uma série de inscrições. Então ele foi fazer essa viagem para a Pérsia e lá ele descobriu um monte, onde lá em cima nesse monte tinham várias inscrições que estavam em cuneiforme, e ele subiu até esse monte para anotar todos os símbolos e tudo que estava escrito lá naquele monte. Quase morreu, né? Arriscou a vida dele subindo o monte mesmo, chegou lá e foi. Diz que eram mais de 400 linhas. E aí ele ficou lá escrevendo. Uma vez que ele terminou de escrever tudo que estava aqueles símbolos lá, ele desceu com aqueles escritos e aí começou a estudar. Aí estudou e passaram anos e anos, porque não tinha base nenhuma, né? O cara tem que ser muito inteligente e muito dedicado para fazer o que ele fez. E aí, depois de tanto estudar e analisar, eles conseguiram, então, ir decifrando aos poucos esses escritos cuneiformes que estavam lá. Olha só, depois de 10 anos que ele conseguiu traduzir. É paciência. 10 anos decifrando esse troço aí, meu pai do céu, eu não ia conseguir fazer isso aí, não. Primeiro, porque eu acho que eu não ia ter capacidade cognitiva para isso, né? E segundo, porque eu não ia ter paciência, cara. Mas ele teve, e graças a Deus porque ele teve, né? Porque hoje a gente tem o código decifrado do cuneiforme. A escrita contava, apenas a título de curiosidade, essa escrita que estava no monte lá, ela contava a história da revolta das cidades de Susiana e Babilônia contra o domínio persa. E aí, através dessa história que ele decifrou, posteriores, né, trechos posteriores foram decifrados a partir disso aí. Outra curiosidade, e essa aqui eu achei muito interessante, olha só. Sabe-se hoje que a escrita cuneiforme primitiva empregava cerca de 800 sinais. Por isso, o seu uso ficava limitado a escribas profissionais de palácios e templos. Agora, essa parte aqui é uma parte que eu achei muito interessante quando eu estava estudando. Olha o que diz aqui sobre os escritos cuneiforme. A biblioteca de Assurbanipal, que era um imperador da Síria, que foi ali de 668 a 627, foi encontrada nas ruínas de Nínive e possui mais de 1.500 textos. Quando eles foram... posteriores arqueólogos e pessoas que trabalham nessa área, foram examinar as regiões de Nínive e encontraram lá uma biblioteca. E essa biblioteca, ela possuía 1.500 textos. Dentre esses textos que tinham lá, a obra mais famosa é o poema épico de Gilgamesh. Não sei se você já ouviu falar sobre isso aqui. Mas dentre as várias peças que tinham lá, tinha uma coletânea de várias tábuas grandes que formavam esse conto, esse conto épico, né? É um poema, na verdade, de Gilgamesh, que ocupa 12 tabuletas e foi escrita cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Então faz as contas aí, 2.000 anos antes de Cristo, a Bíblia ainda estava sendo escrita. Tinha muita coisa ainda por ser escrita nessa época. Antes até, né, de muitos textos começarem a ser escritos, inclusive, o trecho que vai vir posteriormente, escrito por Moisés, vai ser posterior, né, ao conto do poema de Gilgamesh. E olha só o que a gente encontra nesse poema aqui, ó.
A epopeia de Gilgamesh é considerada a primeira grande obra poética de todos os tempos, e olha duas curiosidades que ela contém. Em um de seus contos é mencionado uma árvore da vida e uma serpente má. Em outro trecho, é possível encontrar uma parte que ela menciona e comenta sobre um homem que viveu sobre um grande dilúvio e que resgatou, né, construiu uma arca e resgatou junto com ele alguns animais também. Interessante, né? Posteriormente, a gente tem então a formação do alfabeto, que até então não se tinha. Muitos alegam que os fenícios foram os que iniciaram com esses alfabetos, mas historiadores vão dizer que houveram escritos antes dos fenícios, que eles vão chamar aqui, tem um termo específico que eles usam, que é, deixa eu ver onde eu coloquei aqui, 1900, aqui ó, protofenícia, está no slide também, mas no meio dessa coletânea de imagens. Então, em 1904 a 1905, o arqueólogo Flinders realizou escavações na península e encontrou ali algo que era anterior aos fenícios. O alfabeto dos fenícios é conhecido, que é esse que está aí, inclusive ele foi muito importante, porque línguas posteriores se inspiraram nele. Né, o hebraico, o grego, que vai vir depois, ele tem estruturas semelhantes a esse alfabeto aí. Mas, segundo os historiadores, eles dizem que ele não é o primeiro, teve alguns que foram antes dele. Sobre os materiais que foram utilizados para a escrita posteriormente, né? O meu passador não deu certo, acho que deu problema aqui, deixa eu ver se agora ele vai. Aí, passou. Então, os materiais usados para escrever, começou com o papel, ou melhor, o papel que a gente tem hoje, mas antes do papel tiveram alguns materiais que foram utilizados que tinham mais dificuldade de serem feitos, até porque a tecnologia avançou, mas antes do papel, eles utilizavam o papiro, principalmente os egípcios. Eles tinham o costume de usar papiro, que a maioria, ou a maior parte do papiro era encontrado perto do rio Nilo, e ali os egípcios começaram a dominar essa arte, começaram a entender como podia preparar para escrever, e começaram a escrever no papiro. Né? O tempo foi passando, outras tribos, outras nações foram se interessando e queriam também trazer para a sua cultura o papel, mas os egípcios acabavam limitando muito o poder a eles, até porque naquela época o conhecimento deles não poderia ser passado para outros, dentro da mentalidade deles, né? E um dos pontos que eu achei interessante foi na hora que surgiu o pergaminho. Por quê? Porque tem um cara em específico aqui que vai aparecer, que é Eumene, que foi um rei de Pérgamo. Ele queria fazer uma biblioteca grande no seu reino também, que fosse semelhante ou que competisse com a biblioteca de Alexandria, que havia muitos escritos e muitos livros naquela época que estavam na biblioteca de Alexandria, que foi colocada com escritos que foram feitos em papiro. E aí então ele pede para os egípcios para também ter acesso ao papiro para que ele pudesse fazer uma grande biblioteca, mas eles negam. Quando ele foi negado ao papiro, ele teve que descobrir uma outra forma de escrever que não fosse no papiro. E entre os testes que ele foi fazendo, ele acabou descobrindo que o couro dos animais poderia ser utilizado. Então, dali que vai surgir o pergaminho, que posteriormente foi, inclusive, mais utilizado do que o papiro. A maior parte dos trechos que a gente tem da Bíblia foram escritos mais em pergaminho do que em papiro. Né? Então, é interessante isso aqui. O pergaminho, depois, ele foi, assim como eu comentei, ele foi sendo utilizado, e o que eles usavam para escrever era tinta, aí tem as informações de como a tinta era feita. Muitas vezes eles usavam restos de ossos, ou carvão, coisas do tipo, trituravam ali, depois misturavam com água e outros materiais para que desse uma liga, e escreviam. Sobre o formato dos livros, o primeiro formato que a gente tem, né, conhecimento, foram os rolos, até porque tanto o papiro como o pergaminho, eles eram costurados e alinhados um ao lado do outro, e por ter difícil manuseio, eles eram escritos só de um lado. Né? Quando a gente vê, por exemplo, na cultura judaica, quando eles vão ler a Torá, os escritos ficam de um lado só. Então, como não tinha essa facilidade igual hoje de livro, para escrever em ambos os lados, ela era escrita de um lado só. Depois foi surgir o códice, que surgiu principalmente ali na cultura romana, que os romanos começam a utilizar esse códice. O que era esse códice? Resumidamente, era uma mistura. Tu pega ali o rolo, em vez de fazer o rolo grudado, eles cortavam eles em partes, em páginas, e faziam como se fosse o caderno que a gente tem hoje, com tampas, na maioria das vezes, em madeira. E aí surgiu os primeiros cadernos que a gente tem conhecimento, né? Os romanos começaram com isso, e depois a Bíblia foi começando a ser utilizada também em formato de códice. Alguns pontos positivos do códice, né? Aqui, ó, para a gente entender. O primeiro é a possibilidade de ter os 4 evangelhos ou todas as cartas de Paulo num único volume, porque antes no rolo, e principalmente o rolo, ele era escrito em colunas,
né? Porque os idiomas que eram utilizados naquela época, a escrita era da direita para a esquerda, eles escreviam em pequenos trechos, até porque na hora de errar, era melhor você ir corrigindo por colunas do que escrever um livro inteiro e depois errar e ter que jogar tudo fora. Então eles escreviam por colunas, terminava essa coluna e a próxima. E a leitura ia sendo em formato de coluna, por isso que a Bíblia, que a gente tem é em colunas até hoje. Já percebeu isso aí? A Bíblia ela não é igual a um livro normal, que vai de início a fim. Ela tem a coluna, aí depois tem a outra. Porque assim foi escrito no pergaminho e permaneceu até hoje, né? Então, eles viram um poder ou uma facilidade maior de utilizar o códice do que o rolo e acabaram utilizando mais o códice lá para frente. Questão de pontuação também, pessoal. No início, a Bíblia, ela foi escrita e não tinha essa riqueza de pontuação como a gente tem hoje. Tem textos na Bíblia, inclusive, que são complexos. Um deles é Lucas 23, 43. Por conta do tempo, a gente não vai ler. Mas é aquele que, quando Jesus olha para o ladrão na cruz e fala para ele, né, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Tem uma pontuação que faz toda a diferença aí, se a gente não souber interpretar do jeito certo. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos. A Bíblia não foi escrita em formato de capítulos e versículos. Ela foi escrita por inteiro. E depois, historiadores, bispos, cristãos, pessoas que lidavam com a Bíblia, começaram a estudar formas que eles poderiam fazer para dividir a Bíblia em partes e fosse mais fácil de ler. Até que o formato que a gente utiliza hoje foi criado ali em... Stephen Langton foi um cardeal e arcebispo que criou, então, esse formato que a gente tem hoje. As línguas originais da Bíblia, com isso a gente vai caminhando para o fim, são hebraico. Hebraico foi a língua que foi escrita no Antigo Testamento, uma língua que é uma língua simples, se a gente for comparar com outras, ela não tem tanta riqueza como o português, por exemplo, que é uma língua que evoluiu muito com o tempo e tem várias formas diferentes de falar a mesma coisa no português. O hebraico já é uma língua mais limitada, né? E a Bíblia ela foi escrita pelo hebraico arcaico, que eles chamam, que era diferente do hebraico que hoje os judeus falam. Muda algumas coisas, principalmente o sistema de... No hebraico ele não vai ter vogal, mas vai ter alguns... É um certo tipo de vogal que vai aparecer, mas não é utilizado como um símbolo próprio da vogal. Ele vai ser... A vogal, né, não é bem vogal, mas a vogal do hebraico vai aparecer junto com alguma consoante ali. Hoje, o hebraico que é utilizado pelos judeus, não tem esses pontinhos que eram utilizados ali no hebraico, porque depois ali da Segunda Guerra Mundial, quando foi restituído o território para os judeus, a maioria deles já falava o idioma, então acabou se tornando o que a gente tem hoje. O aramaico tem, se eu não me engano, é só uma parte da Bíblia que foi escrita em aramaico, que é um trecho em Daniel, que foi uma pequena parte escrita em aramaico, mas também tem trechos, né, da Bíblia em aramaico, e era um idioma que era muito falado na época da Bíblia. Foi usado muito pouco para escrever, mas na época o povo falava bastante. E por último tem o grego, que foi o idioma que foi utilizado para escrever o Novo Testamento. Tem aí algumas curiosidades também. Por conta do tempo a gente não pode, né, extrapolar muito nas curiosidades, e não é um estudo muito profundo também, até porque o que é mais específico a gente pode estudar depois em casa, ou se você tiver curiosidades a gente pode tirar. Mas essa série que a gente está começando eu acho que é muito interessante, e com certeza os próximos dias que a gente vai ter, não vai ter como abordar todos os assuntos aqui na igreja, mas é interessante para que você desperte o conhecimento, para que você desperte o interesse, e para que depois você pesquise em casa. Nós por muito tempo fomos conhecidos como o povo da Bíblia, os adventistas, mas isso se perdeu já faz tempo. Então é muito importante a gente entender essas coisas. Esse primeiro assunto de hoje é um assunto mais genérico, né, porque mais técnico, sobre a origem da escrita. Mas posteriormente a gente vai ter algumas curiosidades a mais que são específicas da Bíblia, e isso faz toda a diferença, inclusive quando a gente está dando um estudo bíblico. Eu estou caminhando para finalizar aqui de novo, mas de tudo que a gente estudou aqui, eu gostaria de refletir com a igreja no seguinte ponto. Eu sei que muitas vezes a gente não tem o conhecimento que a gente gostaria de ter, muitas vezes a gente se sente incapaz para realizar as funções cristãs, né, discipular outra pessoa, mas o convite e a reflexão que eu gostaria de fazer com a igreja hoje é: você tem estudado a Bíblia com alguém? Você tem estudado a Bíblia por si mesmo? Porque muitas vezes a gente está na igreja, a gente participa da igreja, a gente se envolve nos ministérios da igreja, e a gente está gastando tempo demais com a igreja e pouco tempo com o dono dela. E aí a gente acaba deixando, é como aquela moeba que tinha quando era criança, né? Por mais que a gente tente apertar, ela vai escapar pelos dedos.
Então, tudo que a gente vai estudar, tudo que a gente vai aprender nessa série, ela tem um propósito. De alguma forma, despertar o nosso interesse, agregar conhecimento, para que a gente possa ter uma comunhão melhor com Cristo. Então, o meu chamado hoje para nós, como igreja, seria: se você está estudando a Bíblia por conta, mas não dá o estudo para ninguém hoje, peça a Deus: Senhor, envia alguém para eu começar a estudar a Bíblia com ela. E eu, como pastor, a função que eu mais gosto de todas é essa. Eu dou aula no colégio, né? Gosto muito de dar aula, estou na comunidade com a galera para cima e para baixo, gosto de pregar, gosto de cantar, mas o que mais me dá prazer é dar estudo bíblico. E você precisa vivenciar isso. Vai alimentar e vai acender um fogo dentro do teu coração, que é o que vai te dar gasolina para a gente continuar a nossa vida cristã do jeito certo, né? Então, enfim, hoje é isso. Creio que eu até já passei aí alguns minutinhos do horário que me deram, mas eu gostaria de encerrar com uma oração, e que depois, ao voltar para casa, ou quando você tiver um pouco mais de tempo, assina esse compromisso com o Senhor, e fala: eu quero começar a estudar mais a Bíblia, quero gastar mais tempo com o estudo da Bíblia, e quero também, posteriormente, estudar a Bíblia com alguém. Se você não tem o conhecimento, pede às vezes para um pastor, ou para algum amigo, um ancião que saiba bastante, ou às vezes até um membro que tem muito conhecimento para que o auxilie, mas é muito importante que a gente estude todo mundo junto, tá bom? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por estar conosco no dia a dia, estar conosco também nas dificuldades que enfrentamos, e principalmente te agradecemos porque, através do estudo que fizemos hoje, foi curto, foi rapidinho, mas a gente pôde perceber, Senhor, que desde o início de tudo, Tu estivesses guiando todos os povos, todas as nações, para que hoje nós tivéssemos a Bíblia em nossas mãos. Pedimos, Senhor, que nós possamos dar o devido valor que ela tem, e que a gente possa retornar, assim como antigamente tínhamos o costume de ler diariamente e de maneira profunda a Bíblia, que a gente possa internalizar os conceitos dela e assim poder abreviar a Tua segunda volta, Senhor. Permanece com cada um de nós, tudo isso oramos, em nome de Jesus, amém.